A igreja obriga os pastores a não ter filhos, alegando que o pastor que fizer essa cirurgia de vasetomia, que é a esterilização masculina, é um tesouro na igreja, é um quadro. Esse pastor é um quadro. Ele continuará com garantias até a morte, por conta dessa cirurgia que é feita obrigatoriamente. Muito bem, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. É o seguinte, neste vídeo eu quero falar deste assunto que divide as opiniões e eu percebo que alguns dos nossos internautas andam meio mal informados e nem fazem esforços para entender o que é isso de vasetomia. É o seguinte, vasetomia faz parte do planeamento familiar. É um dos métodos que tem se usado para fazer o planeamento familiar. Agora, o que é o planeamento familiar? Planeamento familiar é o diálogo durante entre a conversa e é importante identificar os pontos em comum do casal para que se decida se é de interesse de ambos ter filhos, quando pretendem e se estão preparados para ser pai, além de definir o uso ou não de métodos contraceptivos. Agora, a vasetomia é um dos métodos usados para o casal que decidiu não ter filhos em comum acordo. Isso é óbvio. Nossa vida como pastores, essa vida missionária é complicada, tem que estar cá, isso e aquilo. Então o casal entra em conversa, onde ambos decidem não ter filhos e o marido esse planeamento familiar não está só para o homem, mas os homens acabam sendo mais cavaleiros e decidem, para não dar muito trabalho às suas esposas, estarem aí a ingerir comprimidos, colocando implante, aquela toda a confusão. É uma escolha que o casal tem. Alguns dos homens da Igreja Universal do Reino de Deus, não só decidem passar por esta pequena cirurgia, onde acabam já não podendo engravidar, né? Neste caso, tendo filhos. Agora, nem por aí, porque alguns têm um filho, depois opta em fazer essa cirurgia. Isso acaba mostrando que existe uma escolha pessoal que é feita depois da conversa de ambos. Neste caso, me refiro ao próprio casal. Agora, vamos ao que interessa. O ex-pastor, ele diz que a igreja obriga os pastores a não ter filhos. Minha pergunta é, será verdade essa narrativa do ex-pastor da IURD? Porque, vejamos, agora, o que acontece com aqueles pastores e bispos africanos e moçambicanos, né, que têm filhos, não filhos, diga-se de passagem, que estão sujeitos à mesma condição do ex-pastor que hoje reclama essa situação da obrigação. Segundo ele, o pastor que fizer esta cirurgia masculina será um quadro, ou, em outras palavras, tesouro na igreja. Ele continuará com garantias até a morte. Agora, eu explicava há pouco tempo que esta é uma decisão do casal, onde eles sentam, conversam, decidem escolher o método a ser usado para que para que a esposa, neste caso, não engravide. Agora, muitos dos pastores passam por este processo de planeamento, onde eles são mostrados as vantagens e desvantagens destas coisas. De certeza que eles acabam escolhendo esta opção, não sei se é por influência ou é por medo, não posso cá dizer, mas de que é uma escolha pessoal, isso é um facto. Porque muitas das vezes a igreja trabalha com palestras, com preparo psicológico, onde os pastores são preparados psicologicamente
a terem consciência daquela escolha que fazem, a pensar nas escolhas. Agora, se ele decide optar pela vasectomia, porque esta narrativa ela não fica tão conclusiva ou tenha sustento, porque tem muitos que têm filhos, tiveram filhos, depois optaram pela vasectomia, e tem alguns que tiveram filhos já de bispos. Então, esta narrativa que o ex-pastor apresenta acaba caindo por terra. E ele não parou. Diz que quem passa por este processo será um quadro ou tesouro na igreja e ele continuará com garantias na morte. Agora, pense comigo, se tem muitos pastores moçambicanos que têm 2 a 3 filhos e bem antigos, e alguns fizeram esses filhos antes de serem consagrados a bispo, é porque aqui alguma coisa não está a correr bem, porque ele diz que os pastores terão uma garantia, serão um quadro ou tesouro para a igreja. Agora, esses que tiveram filhos já de pastores e foram consagrados a bispos, o que aconteceu com eles? Porque eles não fizeram essa cirurgia. Foram indisciplinados, tiveram filhos, mas foram consagrados a bispos. E se não bastasse, alguns têm 2 a mais de 2 filhos e foram consagrados a bispo. Então, alguma coisa aqui não está bem explícita. Será que, em outras palavras, estaríamos diante de alguns que têm privilégios de ter filhos e outros não? Ou estaríamos diante da escolha de cada um em ter filho ou não? O que você pensa com relação a isso, depois de toda essa narrativa? Porque nós sabemos que a vida de um pastor da IUD não é como uma árvore que fica plantada no mesmo lugar. A vida do missionário vai de lá para cá, de lá para lá. Agora, imagina o futuro desta criança que nasce com os pais que nunca têm um lugar fixo. Hoje estão em Moçambique, amanhã estão em Angola, depois da manhã na África do Sul, Brasil, Estados Unidos. Mas isso tudo não acontece por obrigação. É uma escolha que a pessoa fez e para poder passar por isso. Agora, quando a pessoa se torna indisciplinada e é submetida a uma disciplina, e acaba sendo desligado, acaba trazendo essas verdades, sem querer falar que ele mesmo é que fez essas escolhas. Eu já tive o privilégio de ver ex-bispos a dizerem que não foram obrigados, foi uma escolha que eles fizeram por causa do caminho que eles escolheram para poder seguir, né? Agora, há uma necessidade da pessoa admitir os seus erros e dizer que está arrependido por ter feito algo desta natureza, ao invés de querer ganhar razão, influenciando pessoas, ocultando ou mentindo certas verdades. É mais prático você ser sincero, estou arrependido hoje, é assim que se fala. As pessoas vão te apoiar, não é chegar. Querer mostrar às pessoas que parece que a igreja colocou uma arma, um revólver na tua cabeça e te obrigou você a fazer essa cirurgia. A igreja te obrigou a não ir mais à escola, a igreja te obrigou você a não ter a vida que você desejava, ser empresário. Tudo partiu no meio de uma conversa e a pessoa aceitou passar por esses processos. Agora, nós temos que ter a responsabilidade de assumir as nossas escolhas, sem querer influenciar ou ser influenciado. Se eu escolhi errado e hoje percebo, tenho que admitir que eu escolhi errado e não querer omitir aquilo que é a verdade. Meus amigos, este foi o vídeo de hoje. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar o seu like. E para si que não me conhece, eu sou José Kanzi, sou moçambicano e membro da IURD. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.